Muito boa tarde, Brasil. A gente volta a falar de política nacional, que pouco ou quase nada tem acontecido. Parece que o governo, único e exclusivamente, está mirando na área da justiça, na área da previdência, que vai, não chega lá. E já aqui em Brasília a gente vai falar um pouquinho também, porque o que não falta aqui em Brasília é projetos polêmicos, coisas polêmicas acontecendo aqui no Distrito Federal e partindo exatamente do Executivo. E o que mais me deixa, sabe assim, preocupado é que não há, no momento, um diálogo entre Executivo, Judiciário, né, e o Legislativo. Está faltando um bocadinho disso. Assim como está faltando no nacional, né? Notícias, por exemplo, acabei de receber uma informação, via Rócio, por exemplo, né, que o projeto dessa questão previdenciária vai ficar lá para o meio do ano e olha lá se não partir para o segundo semestre em diante. Por quê? Porque não há uma movimentação do Executivo com o Legislativo. Se eles não chegarem junto ao Legislativo, sabe quando eles vão aprovar o projeto da Previdência? Você sabe aquele NUNACA, né? NCA, nunca, né? Nunca. E a gente vai falar disso tudo, né? Estou recebendo pela primeira vez no programa um parlamentar aqui do Distrito Federal, ele é deputado distrital pela rede aqui do nosso Distrito Federal, Leandro Graz. Obrigado por ter vindo. Já está deputado? Já estou deputado desde o dia 1º de janeiro, exercendo o nosso mandato. Agradecer aqui a oportunidade, Celso, estar aqui também com o Rócio. Uma honra aqui a gente poder conversar. Quando eu pergunto se está deputado, é porque já está trabalhando. Estão deixando vocês trabalhar ou a porta continua trancada lá? Não, a Câmara está funcionando desde o dia 1º de janeiro. Apesar do recesso parlamentar, o que significa que não há sessões ordinárias e nem reuniões de comissões, mas a Câmara está funcionando, os servidores estão lá. Nós, particularmente, também, mesmo não tendo votações, estamos trabalhando na fiscalização do governo, acompanhando alguns projetos, avaliando a execução orçamentária. E desde a semana passada já estamos no ritmo normal, com as sessões acontecendo, algumas votações previstas, tudo conforme tem que ser. E a gente vai falar um pouquinho disso aí. Sempre que falo aqui do Distrito Federal um pouquinho mais, eu tenho que contar com a ajuda de um amigo, porque, né, meus conhecimentos ainda são muito pequenininhos em relação ao DF e tudo mais. E aí vem Rócio Barreto, que, né, mergulha todo dia e outro dia também na história, cientista político. Seja bem-vindo, Rócio. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Celso. É um prazer, Leandro, estar aqui conosco. E a vocês de casa, é sempre um prazer poder contribuir com as discussões políticas, não só do DF, mas as discussões nacionais. E a gente vai tentar fazer um debate bem adequado, bem rico em informações, para que as pessoas de casa possam entender um pouco mais o que está acontecendo entre o Executivo e o Legislativo do DF e essa falta de relação que o governo federal está tendo com o Congresso Nacional. O que eu mais tenho ouvido aí, principalmente nas matérias que a gente acompanha, é de que o governo não está dialogando. Passe livre, por exemplo, virou bola da vez. Certo. Não é isso, Graça? Exatamente. E aí fica um negócio, sabe, que não foi debatido antes, né? O governo chega e fala, pá, vou terminar com o passe estudantil. Aí há o grito, evidentemente. Não, já não vou terminar mais. Vou beneficiar fulano, ciclano e Beltrano vai pagar do bolso dele. Espera aí, como é que a gente age? Como é que a gente vê isso aí? Se vocês me permitirem, eu aproveitei, olha, eu andei em algumas outras televisões e não achei um vídeo muito pertinente. Eu corri para a mais vermelhinha, eu fui para a TV do Lula, mas lá tinha uma matéria mostrando que os meninos estão fazendo aqui em Brasília, tentando demover do governador ibanês essa história de impedir o passe livre, o passe para o estudante, praticamente para todos aqueles que necessitam. Coloque essa matéria aí, por favor. O projeto do governo do Distrito Federal, protocolado na Câmara Legislativa nesta sexta-feira, modifica as regras do passe livre, atualmente concedido a todos os estudantes. O objetivo é restringir o benefício aos matriculados em escolas públicas de famílias com renda de até 3 salários mínimos.
Alunos de escolas particulares terão que arcar com as passagens integralmente. Os bolsistas de escolas particulares e os de escolas públicas com renda acima do teto estabelecido terão que arcar com 30% das passagens. Outra restrição será o número de viagens. Atualmente, cada estudante pode solicitar até 86 por mês. A proposta do Palácio do Buriti quer um limite de 54 passagens. Porque ele diz que tem gente que não precisa usando o passe livre, mas a gente sabe, né, quem é estudante sabe na realidade que muita gente que precisa e não usa o passe livre porque eles cortam à toa, porque eles bloqueiam quando dá erro na biometria facial, porque eles demoram mais de um mês para te dar seu cartão, porque eles demoram muito quando... Depois que começam as aulas, né? Então as pessoas passam um mês, até 2 meses, às vezes pagando a própria passagem antes mesmo do cartão chegar. Então a gente sabe que isso que ele está falando é mentira. Mas a proposta do governador era ainda mais radical. Ibanez Rocha pretendia extinguir de uma vez por todas o benefício. Foi a mobilização dos estudantes ao longo de toda essa semana aqui em Brasília que fez com que ele voltasse atrás. Mas eles querem ainda mais e apresentaram aqui na Câmara um outro projeto com o objetivo de ampliar o passe livre. Para ser utilizado nas férias, ser utilizado em atividades extracurriculares, para que possa realmente ser um passe livre estudantil, como é o caso vigente hoje, que é a sua função social de educar os jovens. Os 2 projetos apresentados nesta sexta-feira devem tramitar por pelo menos um mês na Câmara. Ambos passarão por audiências públicas, antes de serem encaminhados para a análise dos parlamentares. E quem convoca esse tipo de audiência pública? Eu sei que você já mergulhou nesse assunto, né? Isso. Parece que tem um projeto seu propondo alguma coisa. Exatamente. Bom, em relação ao passe livre, antes da gente entrar no mérito de fato do projeto, o passe livre é uma conquista dos estudantes e da população como um todo. Ué, no Ele meu é lei, tempo, que era no tempo do Zagaia, eu já tinha um bom desconto para poder... Né, eu morava numa cidade do interior de São Paulo e estudava na outra. E a gente tinha... na época não era gratuidade total, mas havia um excelente desconto, eu me lembro disso. Existe uma lei no Distrito Federal, que é a lei de 2010, a lei do passe livre estudantil, e que deu aos estudantes esse direito. O governador sinalizou nas últimas semanas que iria restringir o passe livre a 1/3. Houve uma manifestação dos estudantes, nós apoiamos essa manifestação. Na semana passada foi apresentado um projeto de ampliação, né, como contraponto a essa redução que o governador pretendia. Esse projeto foi co-assinado por mim, deputado Fábio Félix, outros deputados, Reginaldo Veras, e no sentido de dar força... Esquerda, porque a direita não quer saber, não, né? E é interessante porque esse tema não é um tema de posicionamento bipolar, né? Direita e esquerda. Isso é um tema de direito. Então, acredito que todos os parlamentares deveriam apoiar essa iniciativa e não apenas parlamentares de partidos de centro, centro-esquerda ou de esquerda. Mas quase sempre a área social, quem vai é a esquerda mesmo, né? Tem outros deputados que não se consideram, né, de centro ou centro-esquerda e que estão sensibilizados com essa situação. Eu espero que muito em breve ele se manifeste. E aí, foi apresentado esse de ampliação, vai tramitar agora nas comissões. Os presidentes dessas comissões, como a de Educação, Saúde e Cultura e a Comissão de Constituição e Justiça, terão que convocar assembleias, audiências para discutir o projeto e aí nós decidimos se ele deve ser aprovado ou não. Mas é muito ruim que nós estejamos fazendo esse tipo de debate agora. A gente tem que pensar exatamente em como garantir mais oportunidades aos jovens, como que eles vão ter mais acesso à educação. Porque o passe livre estudantil não é apenas um tema de mobilidade urbana, ele é um tema de acesso à educação. Porque se não fosse o passe livre, muitos jovens não estariam estudando, não conseguiriam fazer um curso de inglês à tarde, sua faculdade à noite. Então é muito importante entender que o passe livre ele não é apenas um tema de transporte, é um tema de educação e que precisa ser ampliado. Temos aí situações hoje que a lei não ampara. Pais que acompanham seus filhos pequenos, eles não são contemplados pelo passe livre. Como é que fica essa situação? A gente quer que o jovem também tenha usufruto do passe livre nas férias, porque a vida dele de estudante não para. Ele também tem direito ao lazer, à cultura e outras situações. Então, acho que o governo foi infeliz nessa tentativa de retroagir em relação ao passe livre e nós fazemos o contraponto, mostrando a importância desse benefício. Principalmente para um governo que chegou como o pai dos mais pobres, né? Tem sido Ele só se elegeu porque se transformou num cidadão que abraçava os mais humildes, ia para o campo da pobreza, e eu não estou vendo ele caminhando nem um pouquinho por esse lado.
que é lamentável, porque eu bati a palma, sinceramente, viu, Rossi? Né, pensando num governo que verdadeiramente ia se voltar para a nossa população como um todo. Esquecer que só existe plano piloto, nada contra o plano piloto, né? Mas que existem cidades satélites que precisam urgentemente de um apoio governamental, de obras, que só acontece aqui no centro de Brasília. Você veja agora, né, vão, como é que chama? Fazer o recapeamento asfáltico. Isso. Onde começou? Plano piloto. Agora vai de uma cidade satélite de Brasília e tente andar lá para ver se não era por lá que tinha que ter começado. Mas aí fica verdade, o meu comentário Celso. aqui. O Leandro falou aqui a questão de que o passe livre não deve se limitar à ida do aluno de casa para a escola, porque tem outras atividades necessárias à educação. Atividades culturais, atividades esportivas que devem biblioteca também... que quase sempre não tem na escola. Né? O aluno hoje não tem mais a biblioteca da 508, que era a mais frequentada. O INL. Né? Nós estudamos lá, né, Rossi? Verdade. Está lá desde o começo de Brasília e era a plataforma que você levava teus filhos para aprender. Exatamente. Hoje, basicamente, os alunos estão indo para a biblioteca da LBV. Graças a Deus que ela existe e dá abrigo a essa meninada. O governo, Celso, ao meu ver, caminha na contramão das necessidades da sociedade. Ela não ouve os parlamentares e apresenta projetos do Executivo para o Parlamento sem fazer uma ampla discussão. O Leandro falava aqui sobre fazer audiência pública para que as pessoas possam entender. E a gente tem que ver que o movimento Passe Livre é muito unido e é muito articulado. A qualquer movimento que vá na contramão, ou seja, tentar retirar esse projeto de passe livre, eles vão estar atuando e vai fazer a movimentação no governo. Quando você mergulha no passe estudantil, você está mexendo com os nossos filhos, mano. Sem dúvida. Mexendo com os nossos netos, né? No nosso caso, que temos mais idade. Você falou de asfalto aqui, uma outra coisa que me chama a atenção. O governo justifica o retrocesso no passe livre por uma questão orçamentária. É preciso fazer economia, porque o caixa não está dando. Por outro lado, o governo está apresentando uma renúncia de IPVA. Vai reduzir a alíquota do IPVA em 0,5%, o que significaria um impacto de mais ou menos 136 milhões ao ano nos cofres do GDF, de recursos não arrecadados. Que incoerência é essa? Porque para onde o mundo caminha? Para onde os países desenvolvidos caminham? Caminham para o desestímulo ao transporte individual e estímulo ao transporte coletivo. De qualidade. É isso que a mobilidade urbana moderna, atual, propõe. A ponto de você ter uma sustentabilidade do transporte coletivo que as pessoas até não querem mais ter carro. Verdade. Se você for a alguns países, não precisa ir muito longe, não. Você vai, aqui na América Latina, o próprio Chile já tem trabalhado nisso. Na Europa como um todo, né, nos Estados Unidos, no Canadá, as pessoas elas já fazem questão de não usar o carro, é mais confortável. Inclusive países da Europa, Celso, estimulando o passe livre total para toda a população, para que as pessoas deixem os carros em casa e não aconteça efeito de poluição, efeito de engarrafamento. É bom para a economia. Tempo, exatamente. E para o meio ambiente também em relação a isso. Agora, você trabalhar contra isso daí, eu acredito que teria que melhorar mais o transporte. O maior problema da questão do passe livre em Brasília é o rombo que acontece lá dentro. E que não é culpa dos estudantes, não é culpa de quem precisa de um passe livre. É porque o governo subsidia para as empresas. Eles permitiram anteriormente que o rombo acontecesse, que o surrupiador estivesse presente. Nós temos rombos homéricos ali, certo? Aí é muito mais fácil você chegar e dizer, vou acabar com a história, terminando com o passe livre. Não, cara, você tem que entrar e fazer um limpa em tudo ali, descobrir para onde está vazando o dinheiro, e está vazando por entre os dedos, e não faltam dedos para vazar, certo? Aí vazam pelos dedos do pobre, porque o do riquinho que está lá mordendo, ou fora um pouquinho, mas mordendo também, esse aí está de mão fechada só aparando o dinheiro que está caindo. Celso, é complicado. Rócio, é fato que a gente tem que combater as fraudes.
tem que ter biometria, Sim, leitor sem facial. Tudo. Hoje, Nós estamos inclusive, na geração... exatamente, meu Deus, tecnologia não 3G. falta. não falta. Inclusive, os contratos entre as empresas e o governo já prevêem isso. Exato. Porém, muitas empresas não cumprem a fiscalização do uso tanto do bilhete único quanto do passe livre estudantil. Então, vamos enrijecer na fiscalização, cobrar das empresas que compram o contrato. Está provado que até ali mora o perigo. E aí a gente mano, não vai ter velho. fraude, não pode transformar a exceção em regra. Exato, As fraudes de são forma exceções. nenhuma. A regra é o estudante pobre, que precisa do benefício, que só está estudando porque tem esse benefício, porque você não ia gastar 60, às vezes 80 reais por mês. Isso é tirar dinheiro da comida das famílias, tirar dinheiro da mesa, é tirar dinheiro de um único recurso que essas famílias têm muitas vezes para fazer um lazer no final de semana, durante o mês inteiro. Eu ouvi de uma Então, colega falando exatamente outra? isso. Se eu tiver que pagar a passagem da minha filha para ela ir estudar, vai mexer com o lanchinho O dela orçamento, que eu banco exato. É o todo orçamento dia. familiar Porque o que tá em dinheiro jogo. da gente é contadinho, mano. velho. Exato, não tem como fazer. E só para finalizar, a discussão não deve ser quem que vai pagar, é o Estado ou o cidadão. A discussão deve ser outra. De onde que a gente vai tirar recursos para financiar o transporte coletivo? Essa é a questão. Então, hoje, existem várias fontes que não estão sendo exploradas, que poderiam viabilizar o passe livre mais amplo ainda, como, por exemplo, aumentar a arrecadação de estacionamentos privados. Em algumas regiões do país, você já tem a cobrança, inclusive, de tarifas em estacionamentos públicos nas áreas centrais. O que não é inibe exorbitante. o uso do carro. E que não precisa ser alta também. Você coloca ali uma cobrança pequena, mas que no montante a longo prazo vai gerar muita Você vai para o arrecadação. estado de São Paulo, estado de Minas, a maioria das cidades ali, você estacionou, mano, velho, você já tem que pegar aquele papelzinho e botar ali Isso, na exatamente. frente do carro, né? E você pega, vamos dizer, por 2 horas, né? Aí de você se ultrapassar 2 horas, né? Porque lá chamam de amarelinho, azulzinho, verdinho. exatamente, É a as cor do faixas uniforme que os específicas. meninos usam. Quer ver uma coisa curiosa? Publicidade em ônibus hoje. A Câmara Legislativa, por exemplo, é uma das grandes investidoras de publicidade em transporte coletivo. O recurso vai para lá, metade desse recurso vai para o DF-Trans e a outra metade vai para as próprias empresas, que têm a concessão pública. Que tem a concessão. Olha só que incoerência. Por que o dinheiro vai para as empresas? Esse dinheiro não devia ir para as empresas, esse dinheiro devia ir para o próprio DF-Trans. A empresa voltar ganha para os 2 próprios- vezes. ela ganha Para 2 bancar vezes. exatamente. Exatamente. Né? Poderia fazer uma A área negociação para que social ela que o bancasse DF-Trans é o responsável. passe livre e não queresse o subsídio do Então, governo para bancar. Esse argumento aí de Rossi, que tem que fazer Já economia que nós estamos falando de transporte, você me lembrou uma coisa. Como é que ficou a questão da licitação dos ônibus de Brasília? Porque fizeram aquela licitação, 2014. não precisa dizer que ela foi toda errada, não é mesmo? Porque foi, já está comprovado que foi errada. E aí disseram algum tempo atrás de que haveria uma nova licitação. Isso morreu? Olha, por enquanto morreu. O governo Hollenberg passou o tempo todo aí mantido na mesma licitação que houve no governo Agnello em 2014. E até aí foi levando, empurrando com a barriga e não foi feita uma nova licitação. Porque a gente tem que ver, Celso, que há necessidade de aumentar as linhas atendidas pelas pessoas. A população cresceu, puxou um pedaço da cidade para aqui, outro pedaço para acolá, e essas pessoas estão sem atendimento. Vicente Pires é uma forma, é uma experiência muito ruim para as pessoas que moram lá, é um exemplo claro da falta de transporte urbano, mesmo porque ali é terrível. E outras cidades hoje que nem foram o transporte, se estendendo. nem táxi, nem esses entrar, né? pagos aí, como é que chama? Uber. Aplicativos, né? Estão aceitando entrar lá. Parece que o governo atual já está sinalizando aí uma nova licitação. É preciso Até acompanhar porque esse há processo. uma ordem judicial para que você Exatamente. faça isso. Está se cumprindo a lei. Já não é mais uma brincadeira. Olha, Exato. Ainda não não houve é aquele divulgação a Ministério Público respeito. dizendo sugiro o quê? Não, agora é uma ordem judicial mesmo. Então, Celso, há de se expandir as linhas e o atendimento do transporte público para outros locais que não há atendimento. As pessoas precisam caminhar. A Arniqueira deixou crescer, não existe transporte público. E outras áreas não tem transporte público. E áreas periféricas, Arapoangas, Sol Nascente, tudo isso não tem atendimento, é do transporte público. Precisa ser melhorado e ser feito um redesenho dessas áreas para que cresçam outras linhas e atendam essas pessoas. É verdade. Vamos mudar um pouquinho o verbo, né? Se bem que a gente sai do verbo, mas, como diz o outro, continua tendo que bater. É triste, mas é verdade, né? Quem não quer apanhar, faz, né?
Agora vem, por exemplo, a militarização da escola, né? Aqui no Distrito Federal, começando por 4 escolas, que, na verdade, não é uma militarização plena. Não é aquela escola Chamada como o Corpo de Bombeiros tem em compartilhada. Brasília, como o Exército tem em Brasília, e que chegam na frente de todas as outras escolas, né, porque tem um projeto de ensino maravilhoso e forma os alunos realmente. A militarização seria continuar como estamos, mas botar o militar lá dentro, talvez mais por questão de segurança, né? Eu achei interessante, falando desse assunto, um vídeo do Le Monde Diplomatique Brasil, fazendo um panorama do que está acontecendo, porque isso não é só Brasília, né? Goiás, por exemplo, já está com uma experiência mais aprofundada, né? E outros estados brasileiros também. Peguei partezinha desse vídeo, porque depois eles contextualizam ao contrário, mas eu acredito que eles estão visualizando mais o contrário, pensando que nós estaríamos formando escolas militares e não militarizando a escola. Coloca aí, por favor. Projetos de militarização do ensino público estão ganhando força no Brasil. Estados governados por partidos distintos e até mesmo adversários convergem na adoção de um sistema de militarização da gestão das escolas. Hoje a região com maior número de colégios adotando esse modelo é Goiás. Em 2013, 8 escolas do estado estavam sob a administração da PM. Esse número saltou para 26 em 2015 e 46 em 2018. É uma iniciativa que está se espalhando por diferentes municípios do país. De 2013 a 2018, o número de escolas estaduais geridas pela Polícia Militar aumentou 212% em 14 estados. E a projeção é que outros 70 colégios devem ser colocados sobre esse sistema até 2019. Defensores da militarização usam 2 argumentos principais para defender o modelo. O primeiro se baseia na ideia de que houve uma espiral de violência nas escolas brasileiras durante os últimos anos. O discurso é de que os colégios, principalmente aqueles localizados em regiões mais vulneráveis, tornaram-se antros de traficantes e delinquentes juvenis. Assim, só uma gestão rígida como a militar poderia colocar as escolas novamente nas rédeas. Mas o que realmente deu sustentação para o projeto de militarização dos colégios foram os resultados pedagógicos dos alunos. Em Goiás, as 5 melhores escolas públicas são militarizadas. Na Bahia, as 6 melhores adotam esse sistema. E o melhor colégio do Distrito Federal está sob comando do Corpo de Bombeiros. Você viu que ele já entrou, por exemplo, aí é um colégio militar. O do Corpo de Bombeiros é militar. Assim como tem o da Polícia Militar também, e nós temos o do Exército aqui no comecinho da Asa Norte. Que, aliás, é um colégio maravilhoso, né? Agora, Goiás, nessa militarização, está esticando. Você chegou a dar uma olhada nisso aí? Muito. Eu sou professor. Que bom saber. Venho acompanhando esse processo desde quando ele foi ventilado. A minha visão é a seguinte. Primeira coisa, o que está acontecendo no Distrito Federal é diferente do que aconteceu em outros lugares do Brasil e, inclusive, é diferente do que está posto no Dom Pedro II, no Tiradentes e no Colégio Militar de Brasília. Aqueles são colégios militares. São colégios militares. Um do bombeiro, da PM e outro. E eles têm algumas características. Primeira coisa, selecionam alunos. Segunda coisa, tem um forte aparato tecnológico de estrutura física, remuneram bem seus professores, investem nos seus professores, formam bem seus professores. E quarto, em alguns casos cobram mensalidade. No caso do Dom Pedro II, a média da mensalidade ali entre o ensino fundamental até o ensino médio é de R$ 800. São algumas características que acontecem nessas escolas. O que se propôs aqui no Distrito Federal, chamado por gestão compartilhada, não é isso. O que o governador apresentou como sugestão, e agora está virando uma iniciativa de fato com uma portaria, é que a Polícia Militar entre nessas escolas, junto com o Corpo de Bombeiros, cuide da disciplina e os professores cuidem do pedagógico. Eu apresentei semana passada um decreto legislativo, um projeto de decreto legislativo para suspender essa portaria. Por quê? Não em si por ser contra a existência de escolas militares, que também não é o caso dessas 4 que foram inseridas aqui no DF. Mas elas não serão escolas militares, não serão. Elas contarão com a ajuda militar dentro da escola. Mas para que você faça qualquer alteração no modelo pedagógico das escolas, é preciso que haja uma lei para isso. Hoje existem algumas leis que regem a educação no Distrito Federal. O Plano Distrital de Educação, a própria lei orgânica dispõe sobre aspectos da educação, e a gente tem
a lei da gestão democrática. Essa portaria, ela infringe as 3 leis existentes. Infringe, por exemplo, a lei orgânica, porque qualquer alteração tem que ser submetida ao Conselho de Educação, e esta portaria não foi submetida. O Plano Distrital de Educação define qual é o papel da segurança pública nas escolas, e em nenhum momento estabelece gestão compartilhada. Terceiro, a lei da gestão democrática nas escolas prevê que qualquer situação de mudança no processo interno de cada unidade seja feita por um amplo debate entre a comunidade, os professores e os estudantes, e também não aconteceu. Então, o que eu questiono nesse aspecto dessa portaria é que ela foi ilegal em todos os sentidos. Se o governo achar por conveniente criar escolas militares que apresentem um projeto de lei, vamos lá para a Câmara debater esse projeto, Claro. abrir com a comunidade e aí, de fato, com os critérios aprovados na legislação, no processo da Câmara Legislativa, aí sim a gente abre. Você Então, foi professor de escola pública? Já fui de escola pública e de escola privada. Na escola pública, você acha que a presença do militar não seria uma boa, não? Eu trabalhei, Celso, durante alguns anos em São Sebastião, em uma escola, tanto na parte da noite quanto na parte do dia. Vivia vários problemas de indisciplina, problemas de violência. Eu dava aula para meninos que eram vinculados ao tráfico de drogas. Embora nos respeitassem dentro da escola, da porta para fora, tinham vários problemas e riscos sociais. Achei muito interessante a matéria dizendo o seguinte: o espiral da violência dentro das escolas. O espiral da violência não está dentro das escolas, o espiral da violência está na sociedade. A escola, ela vive os mesmos problemas da sociedade. A desestruturação familiar, os riscos sociais, a insegurança, o tráfico, tudo cai dentro da escola também. Não é diferente do que acontece fora. Você transformar uma realidade... A escola é uma representação do mundo, Exatamente. né, Manoel? Você transformar uma realidade interna de uma certa escola, mas não transformar a realidade ao redor dessa escola, significa enxugar gelo. Então, se você não tiver equipamentos públicos de cultura, melhorar a renda das famílias, dar condições para que as famílias sejam estruturadas, permitir aos jovens o acesso ao emprego e à renda, que é muitas vezes por isso que eles vão para o tráfico, para ajudar a família, não vai funcionar. Então, nada contra os militares, eu tenho amigos na polícia, meu avô foi expedicionário da guerra, eu tenho um grande carinho pelas Forças Armadas, mas o papel das Forças Armadas, das Forças Militares na educação não é esse. A gente tem que ampliar o batalhão escolar, fortalecer esses policiais. Muitos deles estão doentes, estão desgastados. É uma coisa que precisava urgentemente. O batalhão escolar é importantíssimo. Escolar, realmente, a própria Polícia Militar tinha que estar representado em todas as escolas. O PROERD, escolas. que é um projeto bonito da polícia, em parceria com as escolas. É parceria, ser não é ampliado. intervenção. A intervenção não vai ajudar. Essas escolas que melhoraram o seu IDEB não são escolas com gestão compartilhada, são escolas que têm toda uma estrutura que está sob a gestão das forças militares, mas que tem aporte, tem recursos, tem condições de fazer um bom trabalho pedagógico, certo? É onde deveria haver a discussão, então, na Câmara Legislativa. Com certeza. Para onde caminha a educação mundial hoje? Para onde caminham os países que têm os melhores índices de aprendizagem? Caminham para fortalecimento da autonomia do estudante, caminham para o investimento em pesquisa, caminham para boa formação dos seus professores e para boa remuneração. E, claro, fazem todo um trabalho de elevação do IDH com educação, com saúde, com acesso à cultura, com promoção do emprego e da renda. Então, creio que é uma medida insuficiente para o tamanho do desafio que a gente tem. Isso é um assunto que nós podemos falar, é nacional. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. Você viu quantos estados brasileiros já estão representados por escolas militarizadas? E pode ter certeza, se no teu estado não tem, vai chegar aí. Eu acho que essa parceria, desde que ela aconteça a partir da lei, como disse o deputado Graça aqui, ela é benéfica. Existe uma parceria. Você acabou de elogiar a parceria feita com aqueles policiais, né, que vigiam os nossos meninos, né, que deveriam estar em todas as escolas e não estão, lamentavelmente. Fala aí, o sociólogo. Se bem que o Graça foi mais sociólogo do que você, viu? Ele é sociólogo também. Né? Celso, a questão, sem querer fazer o papel do diabo aqui, fazer o advogado do diabo, é o seguinte: o deputado Leandro Graça tem razão quando ele explicita que a necessidade de fazer um investimento, fora esse daí, o governo pretende colocar policiais que estão afastados das suas corporações para prestar serviço nessas escolas. Vamos saber o seguinte: por que esses policiais estão afastados?
Por que esses policiais estão afastados? Será que é por algum estresse, alguma falta de condições de trabalhar na polícia vai ser colocado? Será que eles têm habilidades específicas para dar aula de esporte, de ética? A minha proposta... Até pode acontecer. Eu estava vendo um vídeo na Poderosa, né, num dos seus DF, mostrando, por exemplo, que tinha era um professor de educação física, deve saber prestar atenção, ajudar a meninada no contraturno, né? E tinha uma professora que era professora mesmo. Certo. Eu não me lembro direito qual era a representatividade estudantil agora, dela, mas não... para ampliar o debate aqui, inclusive dentro da sociedade, a minha proposta seria o seguinte: o governo vai investir 200 mil em cada escola, não sei se é anual, não sei se é mensal. Eu não cheguei a ver planilhado essa despesa. Mais 25 profissionais. Que se faça esse mesmo investimento com profissionais indicados pelo Conselho Escolar e indicado também pelo Sindicato dos Professores. E colocam a experiência em mais 4 escolas. Pode ser as escolas com baixo IDH, com o IDEB baixo também, para que as pessoas possam indicar essas escolas e vamos fazer um balanço. Qual escola melhorou? Eu sou contra, Celso, você pode até ver aqui, contra o cabelo curto para os meninos na escola. Meu tempo de UNB, nosso tempo, a gente ia sofrer bastante nisso daí. Você, por exemplo, ia ter os seus cabelos cortados. Minha filha falou para mim... Que não aparece muito não, mas se ele virar a cabeça, você vai ver que está aqui grandinha. Minha filha falou para mim: pai, a gente não ia poder estudar nessa escola, porque eu não gosto de usar coque e você tem um cabelo grande. Eu acho que isso aí, se o aluno tem só aquela escola perto da casa e ele não tem opção por uma outra escola, ele vai ser obrigado a atender aquelas regras. Como o Leandro falou, que se faça escolas militares dentro da lei e que as pessoas possam ser selecionadas. Se a pessoa faz inscrição para entrar numa instituição, é porque ela quer se adequar às regras daquela instituição. Agora sim, uma lei de cima para baixo, em cima de uma canetada, sem ouvir a sociedade, sem ouvir os profissionais de educação, como o conselho escolar, como o sindicato, eu acho que vai na contramão do que a sociedade espera. O povo de Brasília, ele tem, assim, culturalmente e a nível escolar, ele tem um grau superior a outras cidades do país que foi colocado de cima para baixo. E só a questão da falta de segurança e baixo IDH não é suficiente para que seja feita essa gestão compartilhada. Para que melhore o IDH, tem que ser feito outras coisas além da educação. Melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a qualidade dos professores, o ambiente escolar e outras coisas nesse sentido. Mas como eles já estão, por exemplo, já abriram as 4 escolas e estão funcionando, né, com os militares lá dentro, é bom a gente lembrar que não teremos muitos problemas em relação aos militares. Os militares de Brasília hoje têm uma alta formação, né? São praticamente, hoje a Polícia Militar é formada por gente que tem 3º grau, né? Então, a Polícia de Brasília, hoje, realmente, ela é super representativa em termos educacionais. Então, tomara que dê certo. Agora, eu acredito, sinceramente, que tem que passar pelo planejamento que você falou dentro da Câmara Distrital. Até para o modelo ganhar legitimidade. O Ross trouxe aqui uma proposta que a gente até lançou nas redes sociais, que era o governo fazer o mesmo investimento, dar as mesmas condições a outras 4 escolas. Porque quando a gente faz experimento em gestão, é arriscado, mas você precisa ter um comparativo. Então, se a escola é piloto, você tem que ter a escola controle. Claro. E você depois vai avaliar os 2 resultados com perspectivas distintas. E você vê onde cada uma chegou. Eu sei que isso aí tem que ser observado, até porque é uma experiência, e essa experiência é que vai dizer, e tomara que o governo tome o rumo certo e divida com quem de direito, né, esse tipo de ação aí. Aproveitando que estamos aqui com sociólogo e tudo mais, né? Uma coisa, por exemplo, que no Brasil, vamos pular um pouquinho para o nacional, se bem que este assunto de escola militarizada já vale para o Brasil inteiro, mas uma coisa que me chamou a atenção, Rócio e Graça, dados da Secretaria da Previdência e Trabalho, que hoje está afeta ao Ministério da Economia, mostraram que no ano passado, eu fiz questão de pegar esse vídeo porque você milita muito na área social, 1.113 trabalhadores em condições análogas à escravidão
foram resgatados no Brasil. E isso porque hoje Secretaria de Trabalho e Previdência não tem o número suficiente de gente para poder fiscalizar no Brasil inteiro. Imagina se tivesse gente para fiscalizar todos os cantos e lugares. E não estou dizendo que isso acontece em outros lugares, não. No Distrito Federal, recentemente, descobriram um cara que explorava trabalhadores na mão de obra de construção, né? E que albergava esse pessoal dentro de uma casa dentro do Vicente Pires, explorando. Quer dizer, Brasília também tem. Bota esse vídeo aí. Segundo o Ministério da Economia, 87% são homens, muitos deles com baixa ou mesmo nenhuma escolaridade. 57% são nascidos no Nordeste e 21% no Sudeste, a maioria oriundos da Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Ceará e Piauí. Os dados mostram também o perfil racial. 72% deles se autodeclaram pardos, 14% negros e 12% brancos. Desde 1995, quando o governo federal admitiu que existe trabalho escravo no Brasil e deu início a ações de combate a essa realidade, mais de 53 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão em todo o território nacional. O perfil divulgado aponta que, em sua maioria, essas pessoas se encontram em situação de vulnerabilidade e acabam se submetendo a péssimas condições em troca de renda. Se lida com uma situação que é de desigualdade social, de precarização das relações de trabalho, das relações sociais. Todas essas questões, elas terminam impulsionando uma lógica que é de submissão a trabalhos brutais e a trabalhos degradantes para ferir algum ganho. De acordo com este procurador, em alguns casos, nem mesmo a formalização do contrato é garantia para o trabalhador. A anotação ou não da carteira de trabalho não está relacionada diretamente ou de forma decisiva com a ocorrência da escravidão contemporânea. E sim, a anotação ela depende mais da natureza da atividade, de forma que pode ocorrer a submissão de trabalhadores a essas condições, tanto em atividades que normalmente não ocorre a formalização do vínculo, como em atividades que ocorrem. Brincadeira, né? Já pensou se mergulhassem realmente numa fiscalização? Pois é um pouco preocupante que até a gente tem encolhido as estruturas de fiscalização. O governo passado, o governo federal passado, deixou uma herança muito perversa para o país, que foi essa reforma trabalhista na afirmação do que a gente chama de negociado sobre o legislado. Então, o que significa isso na prática? O que você combina com o seu empregador vale mais do que a lei, certo? E aí vamos pegar a realidade. A maioria dos trabalhadores brasileiros, sem muitas vezes informação adequada, sem conhecimento dos seus direitos, se submete lá um ou outro a uma situação que é considerada análoga à escravidão, sem saber. Como é que vai ser fiscalizado? Então, a gente, com essa reforma trabalhista, acabamos entrando num rol de países, por exemplo, como Camboja, que permitem esses casos de legislado abaixo do negociado, né? A OIT, inclusive, em maio do ano passado, fez uma advertência ao Brasil dizendo que isso era gravíssimo, né? Que o que você combina com o empregador vai valer mais do que a lei. Não foi produtos chineses que foram enviados e achados dentro deles apelos cartas das pessoas que estavam ali fabricando esses produtos e tudo mais, né? Dizendo que estavam vivendo em escravidão, né? Exatamente. Celso, agora uma coisa que a gente tem que chamar atenção também é que o governo Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho. Se com toda a fiscalização existente, principalmente os fazendeiros já burlavam a lei e colocava pessoas para trabalhar de forma escrava, certo? Então, avalie se não houver um ministério para fiscalizar. Você falou aí que deveria ampliar o número de fiscais do trabalho, para que fiscalizasse, fossem nas fazendas, atendessem às denúncias. A gente teve aqui, há alguns anos atrás, em Unai, fazendeiro fazendo trabalho escravo, e os fiscais do trabalho foram lá e foram recebidos a bala. Mortos. Foram recebidos a bala. Verdade.
E isso tem que acabar. A gente tem que fortalecer as instituições, principalmente as fiscalizadoras, para que possam dar um respaldo para a sociedade de que é proibido trabalho escravo, principalmente em fazendas, indústrias e pequenas. As confecções, mano, velho. Vai lá para São Paulo que você vai ver a quantidade de bolivianos e peruanos que estão passando por uma situação complicadíssima, né? E como falou já na chegam reportagem, devendo, o salário que deveriam receber é para pagar o que trouxeram. Isso acontece com os nossos meninos e meninas que são levados para a Europa, enganados, dizendo que vão ser modelo, isso, aquilo, Exato. e que chegam lá, vão para as boates da vida, vão servir na área sexual, né? E acabam com essas pessoas. É terrível. Realmente, olha, tem certas coisas que ainda tem uma outra tem preocupação, que é a extinção da lista de empresas que foram denunciadas. E dando um perdão, uma anistia para todas elas. É praticamente legitimar o trabalho escravo, como o Leandro Graça falou aqui. O Leandro falou que seria, com a mudança da legislação trabalhista, seria como se estivesse legitimando o trabalho escravo. Mas aqui no Brasil, está acontecendo exatamente. Eu abri o programa dizendo o seguinte: o problema do passe livre está dando. Tem vazamentos ali. Acaba com o passe livre. Não, ao invés de mergulhar no assunto e ver quem é que está metendo a mão e acabar com quem está surrupiando e aí fazer economia, e a economia não é pouca, eu lhe diria que é muito maior do que eles supõem. Ganhariam. Estão ganhando aí em diminuir o acesso ao passe livre, principalmente aos nossos meninas e meninos estudantes. Aí no Brasil foi a mesma coisa. Você já viu lugar para ter rombo mais do que o Ministério do Trabalho no passado? Aquele dinheiro que o Ministério do Trabalho para cursos e tudo mais, Brasília foi um maná para aquele dinheiro e fez a fortuna de muita gente. E os cursos não foram dados. É terrível. Aí, para acabar com isso, acaba com o Ministério do Trabalho. Diminui. Vai lá de uma secretariazinha perdida no Ministério da Economia ali. É complicado. A gente está vendo um recuo, não só nas estruturas do Poder Executivo, mas também de órgãos de controle e fiscalização no Brasil como um todo. Os recursos de Defensoria Pública, os recursos de Ministério Público, em alguns estados, têm diminuído. E são justamente essas instituições que dão suporte à sociedade. Porque quando uma pessoa... de controle. Exatamente. Quando uma pessoa é verificada em trabalho escravo, análogo à escravidão, é o Ministério Público que toma a iniciativa de fazer a denúncia, de exigir do Poder Executivo, de cobrar das empresas. Então, a gente precisa repensar também que tipo de sociedade a gente quer e que tipo de Estado a gente quer. Um Estado que protege o cidadão ou um Estado que precariza o cidadão? Um Estado que agisse, cada um trabalhando no seu devido e respectivo lugar. Cumprindo a lei, né? Se você está deputado distrital, você está lá representando aqueles que votaram em você e tem que lutar pela população. Exato. Se o Rócio está servindo num determinado lugar, ele tem que servir àqueles que forem procurar esse lugar. Sem sombra Você de está dúvida. ganhando para isso. Eu estou aqui trabalhando e ganhando da minha empresa para poder me comunicar aqui. Se não faço isso, né, aqui é até mais fácil. Falo assim, ó, tchau, tchau e bênção. Não é mesmo? Agora, tem certas coisas no Brasil que eu não entendo. Um presidente da República vira público para pedir que a Polícia Federal, por exemplo, investigue a situação do cidadão que lhe deu uma facada. Inclusive, pelo amor de Deus. No final de semana, o Correio Brasiliense teve uma reportagem a respeito disso daí, falando que os delegados estavam se sentindo incomodados. É verdade, mas você quer ver? Bota o Bolsonaro aí falando, ele lá dentro do hospital, tomara que melhore, venha aqui para o Palácio do Planalto, governe o Brasil, que nós ainda não sentimos o gostinho do seu governo. Coloque aí. Espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos da PF, indicasse, obviamente, né, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em Juiz de Fora, em setembro próximo passado. Rapaz, ele fala ali do PSOL, né? Eu falo, é PSOL mesmo, não é de PSOL, muito afrescalhado. Por que, o Rócio?
É porque o rapaz que deu a facada nele, acusado de ter dado a facada nele, ele foi filiado ao PSOL de uma cidade de Minas, há muito tempo. Foi filiado em 2011, 2010, mais ou menos. Não lembro a data específica. Uhum. E ele se refere, assim, ao Adélio como se fosse algo bem colado. Ele fala do PSOL como se o PSOL tivesse alguma coisa a ver com essa facada. Tanto é que o PSOL fala dessa fala que ele fez aí para a imprensa, que não gostaria que ele se repetisse isso daí. Inclusive, o pessoal é contra todo e qualquer tipo de violência. Verdade. Aí ele fala por conta do Adélio ter sido nas redes sociais está rodando por aí, né, uma informação de que ele estaria se referindo não ao cidadão que pertenceu ao PSOL, né, mas ao deputado Jean Willis. Jean Willis. Então, ele já fala assim, de uma forma... Aconteceu de agora, né, deixar o mandato e ir embora do Brasil. Então, o jeito dele falar assim, de forma bem subjetiva, já é exatamente isso, para confundir as pessoas, para que as pessoas acham. Inclusive, o jornal O Correio Brasiliense, do final de semana, trouxe uma matéria que os delegados da Polícia Federal estão se sentindo intimidados e incomodados com a pressão que o presidente da República tem feito à Polícia Federal para que seja desvendado esse fato aí. E o Jean Willis, já que eu falei no nome dele, por que ele abandonou realmente? Olha, Você chegou a dar uma mergulhada ele nisso? Teve muita pressão. Inclusive, houve ameaças com a mãe dele, ameaças graves. Não só com a mãe dele, mas com toda a família dele que mora na Bahia. Ele, desde, parece que o ano passado, né, com a morte da Marielle, ele vem sendo escoltado por policiais federais para todo lugar que ele vai. Eu acredito que por conta dessas ameaças e a pressão que ele vinha sentindo, ele preferiu deixar o cargo, eu não digo assim, renunciar, brava, né? Porque ele nem tomou posse. É verdade. Exatamente. É uma decisão que, meu Deus... É uma decisão muito forte. Eu imagino que a gente esteja vivendo um momento muito ruim do ponto de vista do uso da informação no Brasil. As redes sociais, a internet, também potencializaram o acesso à informação, mas a pergunta é que tipo de informação. Então, é muito problemático quando alguém solta numa página do Facebook, num site, num blog, que determinado crime está associado a determinada pessoa, sem provar, sem trazer indicadores, informações e evidências. Cria-se um ambiente de insegurança, de hostilidade na política, inclusive. Eu acho que os líderes políticos, incluindo o presidente, os deputados federais, quaisquer que sejam, tem que ter muita responsabilidade quando afirmam que determinado crime está associado a determinado partido, pessoa, etc. Muita responsabilidade, porque isso cria muita animosidade entre as pessoas. Então, todos os crimes têm que ser investigados. A situação relacionada ao nosso presidente eleito, o crime lá da Marielle, que até hoje não teve resolução. Lamentavelmente, não chegou a lugar nenhum. Poxa, nós tivemos uma vereadora assassinada, um candidato à presidência também que sofreu um atentado, e as coisas têm que ser esclarecidas, óbvio, né? Mas sem nenhum tipo de pré-julgamento ou acusação a quem quer que seja. Bom, acabou o tempo. Quando o trem começa a ficar bom, acabou o tempo. Né? Ainda bem, né, que é para me chamar de volta, né? Está aberto lá as portas lá do gabinete do deputado, ou vão fazer com alguns e outros, por exemplo, que tem uma linha de frente que o deputado não quis estar. Gabinete aberto, transparente, participativo. Estamos aí caminhando ao Distrito Federal. Convido toda a população a nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, Leandro Graz, tudo junto, e ver o que nós estamos fazendo, colaborar com o nosso mandato, principalmente. Tá bem, sucesso. Muito obrigado. Cuide da população, que você estará fazendo aquilo que você realmente deve ter prometido. Com certeza. Com certeza. Foi bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade. Você é brasiliense? Sou brasiliense, nascido aqui. É bom, é a geração já de Brasília, dos nossos filhos chegando, né? Rossi? É bom demais, né? Tudo bem. Obrigado por ter vindo, viu, Rossi? Obrigado, Celso. Obrigado, Leandro. E a você de casa, um forte abraço. A gente falou um pouquinho mais de Brasília hoje, mas você viu que até os assuntos de Brasília são pertinentes ao seu estado aí também. Grande abraço.